muitas mulheres não percebem, na hora que se dão conta que estão com esse peso a mais para eliminar, é que além de que esse peso a mais, ele nos deixa sim mal, porque lembra que eu falei para vocês? O peso não define quem a gente é, mas na grande maioria das vezes define sim como a gente se sente. Então, além da gente se sentir menos motivada, a gente se sente mal assim com a gente mesma, né? A gente não se gosta nas fotos, a gente não consegue vestir aquela calça sem apertar assim na cintura, na barriga, sem ficar desconfortável. 10 quilos acima do peso que o seu corpo e o seu emocional suportam, começam a te trazer outros prejuízos também. E isso é muito ignorado, gente. A gente começa a ficar muito cansada, muito indisposta, e aí confunde com preguiça. E aí a gente acha que a gente não consegue fazer as coisas porque a gente tá preguiçosa. Não é, é cansaço, é indisposição justamente por causa dessa sobrecarga. Lembra que eu expliquei? Quanto maior a sobrecarga, maior o trabalho do nosso corpo para lidar com esse peso. Então, a nossa estrutura óssea, os nossos órgãos, o nosso metabolismo vai sofrer mais. E a gente começa a ter dores pelo corpo, e começa a doer joelho, costas começa a doer, quadril começa a doer, a gente começa a dormir mal, muitas vezes até roncar, o que piora mais ainda a qualidade do sono. A gente começa a ter má absorção de nutrientes, e aí, por causa da má absorção de nutrientes, triglicerídeo começa a aumentar, exames alteram, glicose fica alta, colesterol fica desestabilizado, desequilibrado. A gente vai ter uma maior probabilidade de desenvolver as famosas doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, que é conhecida como pressão alta, a síndrome metabólica, que é isso tudo, mais outras disfunções, né, do organismo. E, gente, uma coisa muito séria. A gente não dá bola, às vezes a gente leva na esportiva. Ah, é só 10 quilos. Depois, ano que vem, esse ano eu vou terminar meus estudos, esse ano eu vou terminar de construir minha casa, vou terminar de pagar meu carro. Ano que vem eu vejo isso. Gente, tem uma coisa que a gente não considera quando a gente pensa assim, tá? E eu falo isso porque eu já fiz isso também. A gente não considera que o excesso de peso, essa sobrecarga que acontece no nosso corpo, ela traz também menor tempo de vida. Vocês já ouviram falar disso? Já sabiam disso? Que a sobrecarga, o excesso de peso, reduz a nossa expectativa e a nossa qualidade de vida? Quando a gente perde o controle do peso, é porque a gente também perdeu o controle das vontades de comer. A gente não entende as nossas fomes, a gente come só por impulso, só porque a comida tá ali, só porque alguém ofereceu, só porque alguém convidou. E aí, como eu falei para vocês, de 10 para 20 quilos é rápido. E aí, qual é a relação da redução da expectativa de vida conforme o peso? A obesidade leve, a obesidade grau 1, ela diminui em média em um ano a nossa expectativa de vida. E a obesidade mais grave, nível 3, 4, mórbida, diminui em até 10 anos. 10 anos a nossa expectativa de vida. Então, quando eu falo, gente, aqui, né, no perfil, no consultório, sobre a importância de eliminar esses 10 quilos, controlar as vontades de comer e o peso, eu não estou falando só de estética, estou falando de vida, estou falando de saúde, eu estou falando de qualidade de vida. Porque às vezes a gente até pode, assim, né, num momento, enfim, que a gente não está muito preocupado com isso e está envolvido com outras coisas da vida, a gente até pensa assim, né? Poxa, mas são só 10 quilos, depois do Natal eu resolvo. O problema é que não, a gente não resolve. E quando vê 15, 20 quilos a mais, fica ainda mais difícil. E aí muitas pessoas me dizem assim, ó, quando eu falo que reduz a expectativa de vida, eu já ouvi o seguinte: ah, um ano a menos de vida não dá nada, vou morrer igual. E claro, né, gente, que muitas vezes a pessoa ela fala isso porque tá num momento assim de negação sobre tudo isso, não tá conseguindo lidar com isso tudo, não tá sabendo como resolver. Mas olha só, eu acho bem legal fazer esse convite pra gente pensar. Será que um ano a menos não faz mal mesmo? Sabe? Porque eu fico imaginando assim, se hoje você fosse no médico por algum motivo
e o médico te dissesse assim, ó, você só tem mais 1 ano e meio de vida, né? Se ele dissesse para você assim, é o seu último ano de vida agora. A única solução para você é perder todos esses quilos aí que estão trazendo essa sobrecarga na sua vida. Gente, eu tenho certeza que ninguém diria, 1 ano a menos não faz mal. Se eu visse que só tem mais 1 ou 2, a redução da expectativa de vida pode, se não acontecer, mas quando a gente vai vivendo com essa sobrecarga, a qualidade da nossa vida diminui muito, por todos os problemas que eu fui falando para vocês. Mas aí entra onde que a gente precisa começar o cuidado, porque a questão está em percebi que estou perdendo o controle do meu peso. Eu preciso fazer alguma coisa agora. Eu não posso mais deixar para depois do Natal, depois do Ano Novo, depois da Páscoa, depois do aniversário, depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Pais, porque todos os meses vai haver algo para nos fazer deixar para depois. E se não for uma grande data comemorativa, vai ser algo da nossa vida. Vai ser uma TPM, vai ser um momento de ansiedade, vai ser um momento de estresse. Sempre vai ter pequenos motivos para deixar para depois. Então, onde que precisa começar o cuidado? No momento em que a gente percebeu que o peso começou a subir e a gente não sabe como ele subiu, a gente não consegue identificar o que está acontecendo, ou sabe por que ele está subindo, mas está deixando para resolver depois. Porque quando a gente percebe que a gente está perdendo o controle do nosso peso, a gente não consegue agir de uma forma a resolver isso. Porque a gente, eu digo a gente, o ser humano, tá? De uma forma geral, homens, mulheres, toda a sociedade. Nós estamos nos transformando cada vez mais em pessoas procrastinadoras. Você sabe o que significa procrastinar? Procrastinar é amanhã eu faço. Sabe aquele trabalho da escola que tinha que entregar na segunda de manhã às 7h30? A gente ia pegar ele para fazer no domingo de noite, às 9 horas da noite? Isso é procrastinar. Mesmo tendo uma semana inteira para fazer, a gente faz lá no último momento. Então, sempre deixar para depois, eu sempre deixar para logo mais, para amanhã, para segunda-feira. Isso é procrastinar. O não resolver quando precisa ser resolvido. E nós, seres humanos, pessoas, homens, mulheres, nós estamos cada vez mais procrastinadores. E a gente está cada vez mais empurrando, literalmente com a barriga, o problema para quando? Amanhã, para a segunda, para depois do Natal, para depois da Páscoa, principalmente no emagrecimento. Sabe por quê? Porque a gente faz isso? Não é porque a gente é sem vergonha, não. Não é porque a gente é safado, quer continuar ali, né, à vontade, comendo, bebendo. Não é, gente. É porque muitas vezes a gente não sabe como resolver. Ou a gente tem medo de tentar mais uma vez e não dá certo. Ou não conseguir resolver mais uma vez e se frustrar. Lembra de todas as vezes que você emagreceu e engordou, e que você foi acumulando uma base de dados de informações negativas sobre isso na sua mente e desativando a sua mente estratégica? Pois é, isso faz a gente começar a colocar outras coisas como prioridades na nossa vida. Falo por mim, eu, Gladys, formada em educação física, formada em nutrição. Gente, é bem mais legal gastar dinheiro com um celular novo, com uma calça nova, com um sapato, com uma cervejada, com um lanche, do que investir na nossa saúde muitas vezes. Isso é natural da gente, é natural do ser humano. É muito mais legal gastar com outras coisas do que investir na gente, do que investir num acompanhamento sério, do que fazer um exercício, do que comer melhor. É muito mais divertido. Sabe por que a gente tem essa característica? A gente, ser humano, homem e mulher. Porque mudar exige esforço. Parar de procrastinar exige esforço. E como eu falei, não é culpa minha, não é culpa sua. É que o ser humano evita ao máximo o esforço. Não é perfeito quando chega sábado e domingo que a gente pode deitar, ficar vendo Netflix, comendo uma pipoca bem à vontade no sofá da nossa casa, sem fazer nada? Pois é, o cérebro não quer esforço. Quanto menos esforço puder existir, melhor vai ser. Quanto mais gordura o seu corpo puder acumular,
mais ele vai fazer isso, porque isso é ainda uma questão de sobrevivência. Embora hoje isso não seja mais necessário para a gente sobreviver, o instinto, o nosso DNA ainda tem essa informação de que a gente precisa de gordura, a gente precisa estocar para um momento de falta, só que a gente não vive mais momentos de escassez e falta. Lembra que a gente está cercado por um ambiente que envolve muita comida? E esse é um dos motivos que faz a gente perder o controle do nosso peso? Mas vocês já pararam para pensar que a gente está dando de bandeja isso todos os dias para o nosso corpo, quando a gente pensa que amanhã a gente vai começar, que só esse pouquinho não faz mal, que é só hoje. Já pensaram que a gente está dando isso de bandeja, esse acúmulo de gordura para o nosso corpo? Quando a gente gasta lá, como eu falei para vocês, nas coisas que é bem mais legal de gastar do que no autocuidado, a gente está dando de bandeja esse acúmulo de gordura para o nosso corpo e abrindo mão de controlar o nosso próprio peso.